indício de que não houve gratuidade é quando o devedor, né, durante a ação, ele paga custos processuais, faz um preparo recursal, né? Porque quando a pessoa tem gratuidade, ela não paga, né, essas despesas processuais. Então, é um indício, né? Então, aí, você ainda vai ter que buscar certinho onde está a decisão, mas isso já facilita de alguma forma. E aqui no final, repetindo, basicamente, se essas duas dicas assim não funcionarem, aí realmente tem que abrir o processo e buscar tudo mesmo, caçar alguma decisão. Aí uma coisa interessante que eu tinha que ter falado, mas não botei aqui, é que a gratuidade ela pode ser concedida e revogada a qualquer momento, tá? Do processo, seja no início da ação, que é o CITES, ou, por exemplo, trânsito julgado, e ali, antes de iniciar a execução, a parte pede a gratuidade e o juiz concede, né? Ela pode, não tem ali uma regra de ser um momento fixo no processo, tá? Então, por isso que a gratuidade pode ser tanto dada no CITES quanto é, no meio do processo, enfim. E vocês vão ter que procurar isso, né? É o que acaba tornando difícil, né? Esse caso é um pouco difícil, assim, para o estagiário buscar. Beleza. Sendo o devedor beneficiário da gratuidade, o que fazer? A gente primeiro a gente tenta pedir a revogação, né? Que, como eu disse, é possível a qualquer momento, em qualquer fase processual, desde que não transcorrido mais de 5 anos desde a data do trânsito julgado da condenação. Tá? Nesse dispositivo que eu tinha mencionado aqui, ó, nos 5 anos subsequentes do trânsito julgado. Beleza? E aí, no meu latim, é, a gratuidade é concedida sob a cláusula rebus sic stantibus. Não sei se já ouviram isso. Não? Basicamente, ela diz que significa que o direito à gratuidade existirá apenas enquanto a situação que lhe deu origem se mantiver. Ou seja, se no momento que a parte pede gratuidade, ela possui suficiência financeira, se no futuro a situação financeira dela muda, né, de uma forma que ela passa, por exemplo, a oferir rendimentos capazes de suportar os custos do processo, o direito que ela tinha, né, a gratuidade, deixa de existir. Né? E vice-versa também. Se a pessoa no início do processo tinha condições financeiras e no curso do processo deixa de ter, ela passa a ter direito à gratuidade. Basicamente, é isso, a cláusula rebus sic stantibus. E aí, como a gente faz aqui na prática, né, para buscar essa revogação dessa gratuidade de justiça? A gente, no caso do devedor vinculado à administração pública, né, que é a maior parte dos processos. Para falar a verdade, assim, deve ser 99% dos processos que a gente pega é servidor, né, policial, enfim, professor, que é o que vocês vão lidar mesmo no dia a dia, tá bom? O que a gente faz nesses casos? Existe a possibilidade da gente solicitar administrativamente os contra-cheques. A gente manda um ofício para uma secretaria, né? Ou faz um requerimento para a SPPrev, que tem um fluxo próprio no sistema, para que eles apresentem os 3 últimos contra-cheques. E aí, com esses 3 últimos contra-cheques, se os rendimentos líquidos forem superiores a 3 salários mínimos, a gente consegue pedir a revogação da gratuidade. E essa, assim, não é pacífico, mas tem entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E que o TJ faz aqui? Ele pega o mesmo critério da Defensoria Pública, que não sei se vocês já têm conhecimento disso, a Defensoria Pública ela presta assistência para quem é hipossuficiente financeiramente. Só que quem seria hipossuficiente financeiramente? Para a Defensoria do Estado de São Paulo, é quem recebe menos de 3 salários mínimos líquidos. Deu para entender? E aí o TJ basicamente pensou assim, se existe um critério fixado por um órgão oficial, né, ele também acaba aplicando. Que não existe uma regra no CPC dizendo exatamente, né, o que é hipossuficiência ou não. Então, ele acaba aplicando isso por uma analogia, nesse caso.
Então, basicamente, aqui, nesse caso, autor policial que possui vencimentos líquidos mensais superiores a 3 salários mínimos. Rendimentos que são suficientes para pagar os custos e despesas processuais, sem prejuízo do sustento do autor e de sua família. E aqui ele manteve a decisão que revogou a gratuidade, com base nisso. Beleza? Mais pra frente? É, beleza, mas esse critério que eu falei, objetivo, 3 salários mínimos, a gente usa porque é benéfico para a gente e tem algumas decisões do TJ que acolhem, né? Só que não é pacífico. Tanto que a questão está sendo discutida no STJ, está afetada ao tema repetitivo 1178. Então, o que o STJ vai definir essa tese aqui, ó, essa questão. Definir se é legítima a adoção de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência na apreciação do pedido de gratuidade, formulado por pessoa natural. Porque eu, particularmente, acho esse entendimento aqui meio absurdo, mas, né, como eu disse, a gente usa, né, porque é benéfico para o Estado. Mas o ponto é que a gratuidade, a hipossuficiência da parte, você não consegue aferir de plano, de uma forma abstrata. Porque, por exemplo, uma pessoa um médico, por exemplo, ganha bem, se ele tiver um filho, sei lá, deficiente, ou um filho, a esposa com câncer, e ele tiver que fazer tiver toda essa despesa a mais, no caso concreto dele, mesmo ele ganhando mais, ele acaba não tendo condições de arcar com os custos do processo, entendeu? Então, a análise tem que ser casuística, certo? É o que a STJ vai apreciar aqui, né? E eu acho que ele vai falar exatamente isso, que a análise tem que ser casuística e não pode aplicar critérios objetivos. Mas enquanto não foi decidido ainda, está valendo, a gente usa esse critério, quando é benéfico para o Estado. Beleza? E aí é só uma observação que a SPPREV, que é a Autarquia Previdenciária do Estado, ela é um pouco diferente na hora de se fazer esses pedidos, porque ela tem um fluxo próprio no Atos. O Atos é o nosso sistema, né? Vocês já devem ter tido uma palestra sobre isso, né? É, as outras secretarias, né? Por exemplo, o policial militar, se eu preciso dos contra-cheques dele, eu mando um ofício para a Polícia Militar. E a Polícia Militar me responde, beleza? Aí na SPPREV é diferente. Você não manda ofício, você manda um requerimento direto no Atos. Só, só é importante vocês saberem no dia a dia de trabalho. Deixa eu falar uma coisa que eu esqueci. Essas questões que estão aqui, esses detalhes, eu fiz uma apostila que vai ser mandada para vocês depois. Não sei se vocês já receberam. Já recebeu? Ah, beleza. Então, assim, não precisa anotar, fica tranquilo. Mandei slide também. Deve chegar para vocês aí. Então, beleza. Aí, outra situação, se o devedor não é beneficiário da gratuidade, é possível instaurar desde logo a execução, porque nesse caso o título não é inexigível, né? Como fazemos isso? Primeiro, a gente tem que pedir cálculos. E a gente pede para os contadores da PGE, usando esse procedimento aqui, né? Esse fluxo. Por quê? Porque a apresentação de cálculos é requisito de procedibilidade do pedido de cumprimento de sentença. Requisito de procedibilidade é basicamente uma exigência especial prevista na lei para a válido transcorrer de um procedimento, né? Aí, por exemplo, nesse caso, do cumprimento de sentença, é a apresentação de cálculos. Outros procedimentos também possuem isso, por exemplo, lei do mandado de segurança, exige prova pré-constituída, de prova documental pré-constituída, né? Que são exigências específicas, que vão além daquelas condições de ação, etc. Então, sempre que considerada uma execução, é necessário que o exequente a instrua com a planilha descritiva dos valores, sob pena de ser sumariamente rejeitada pelo juízo. Beleza? Então, sempre que vocês forem fazer uma execução de honorário, vocês têm que pegar os cálculos antes. Aí é esse dispositivo que traz essa exigência. O requerimento previsto no artigo
523, que é o pedido de cumprimento de sentença, será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito. Aí, basicamente, o modelo é assim. Como que seria aqui o preenchimento? Marcando um X aqui, honorários, né, para indicar que a gente está pedindo cálculo sobre honorários. A gente tem que colocar as folhas do processo em que a decisão que arbitrou os honorários. Vocês vão ter que abrir o processo, olhar direitinho, achar a decisão e colocar aqui. E aí você vai diferenciar se é a favor do Estado, FESP, ou contra FESP. E aqui a gente bota os critérios, né? Por isso que eu falei sobre as hipóteses de arbitramento de honorário, né? Que aí vai dependendo de como foi arbitrado, muda aqui também a indicação, tá bom? Beleza, eu vou falar depois sobre os tipos de forma como são contados os juros nos honorários, né? Mas é bom falar antes, diferenciar os tipos de mora para vocês, até porque, né, deve ter o pessoal aí que está no início da faculdade ainda, né? Não deve ter chegado nessa parte aqui. Então, a mora nada mais é que um inadimplemento relativo. Qual é? Eita. A mora é inadimplemento relativo. E qual é a regra? A regra é a mora ex persona, que é a que depende de interpelação do devedor. Beleza? Ela está prevista aqui no parágrafo único do 397 do Código Civil. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial. Essa aqui é a regra geral no direito brasileiro. Beleza? A exceção é a mora ex ré, que é constituída de pleno direito. Aí eu trouxe exemplos aqui. Obrigações positivas e líquidas sujeitas a termo. Por exemplo, no adimplemento contratual. Se você tem uma previsão pagar X no final do mês, a partir do momento que você não paga, você já está em mora. Você não precisa ser interpelado por isso. E aí, o outro exemplo é justamente os honorários fixados em quantia certa. É um caso também de mora ex ré. Porque existe essa previsão específica aqui do CPC para esse caso, que diz que quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir do trânsito julgado da decisão. Entendeu? E aí já muda aqui, ó, tá previsto aqui, ó, tá vendo? Mas eu vou explicar melhor depois. Aí beleza. Os honorários forem fixados em quantia certa são devidos juros desde o trânsito julgado. Mora ex ré não depende de interpelação judicial. E aí, para o cálculo dos juros, qual é a taxa que a gente utiliza? 1% ao mês. Pela interpretação conjunta desses dispositivos aqui, que é o Código Civil, 406 do Código Civil, e 161 do CTN, que é que eu trouxe aqui. Quando não forem convencionados, serão fixados, quando os juros motorais não forem convencionados, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à fazenda pública. E aí, qual o dispositivo que até então regulamentava isso? Era o CTN, esse parágrafo primeiro. Se a lei não diverso, os juros de mora serão calculados à taxa de 1% ao mês. Beleza? Então, essa regra de 1% ao mês, até então, era aplicada sem dificuldade, né? Só que surgiu uma discussão nesse recurso especial, que está no SCJ, que está se discutindo, hoje já tem maioria formada no SCJ, na Corte Especial, dizendo que as dívidas judiciais, salvo, né, previsão expressa em sentido contrário, né, tem que ser atualizadas pela Selic. Né? Por quê? Aqui diz, ó, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, União, né? E a União utiliza a Selic, né? Para esse fim. Então, e como esse dispositivo tem aplicação em caso de omissão legislativa, e como essa omissão já foi superada, teria que se aplicar a Selic no entendimento do STJ. Mas esse recurso especial ainda não transitou em julgado, então a gente continua mantendo aplicando na prática 1% ao mês. Até porque é melhor para a gente, né? Quando a gente está executando, né? O crédito fica maior. Tá? Aí só uma observação aqui.
A Selic, ela possui natureza mista, porque ela, ao mesmo tempo, ela promove a atualização monetária quanto a remuneração do capital. Então, é como se fosse uma taxa que, ao mesmo tempo, ela englobasse tanto uma taxa de juros quanto um índice de atualização monetária. Entendeu? Aí eu trouxe aqui a notícia, né? Decide sobre as dívidas civis, mas o relator pede nulidade. A discussão gira em torno da interpretação do artigo 406. A divergência se o texto faz referência à taxa Selic ou juros moratórios de 1% a mês, previsto no artigo 161 do CTN. Beleza? Mas não teve trânsito julgado ainda. Aqui entendimento do CTJ sobre natureza mista da Selic. Beleza? Tá, aí eu já falei dos honorários fixados em quantia certa, que os juros incidem a partir da data do trânsito julgado, se tratar de uma mora que se ré. E nos honorários fixados em quantia incerta, exemplo, 10% sobre o valor da condenação, 10% do valor da causa. Né? Não se aplica a regra do 85, parágrafo 16, e é caso de mora ex persona, pois depende de interpelação do devedor. Justamente porque aqui a gente aplica a regra geral, né? Já que não tem uma previsão específica, a gente vai para cair na regra geral. E aí, qual é a consequência prática disso para a gente aqui? Não devem ser computados juros moratórios nos cálculos iniciais do pedido de cumprimento de sentença. Nesse caso, só haverá incidência de juros após a interpelação, mora ex persona, e o transcurso do prazo de 15 dias para que o devedor promova o pagamento do voluntário do débito. Ou seja, precisa da interpelação e do inadimplemento efetivo, né, da parte. É, 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 essa então é a consequência prática dos honorários fixados em quantia certa em relação aos juros. Fazendo a minuta do pedido de cumprimento de sentença, basicamente a gente usa esse modelo aqui, é um modelo institucional da PGE, todos os procuradores usam. E aí o que eu recomendo para os meus estagiários é que eles peçam um cálculo, espere voltar, depois devolve para o procurador. Porque se o estagiário faz o cálculo, devolve para o procurador, quando o cálculo voltar... Falou? Quando o cálculo voltar, ele vai cair na mesa do procurador. E aí o procurador tem que mandar de novo para o estagiário. Não faz muito sentido. Então é melhor vocês receberem o processo, faz o pedido de cálculo, espera voltar. Quando voltar, você já faz a minuta. Já deixa... Já, já faz a minuta para o procurador. E aí uma observação importante é que para dar certo isso aqui, para a gente conseguir fazer o cumprimento de sentença mesmo, a gente tem que usar o tipo de documento cumprimento de sentença no sistema, que vou tentar mostrar aqui para vocês, porque senão o que acontece? Não se cria um incidente do não se cria um incidente do pedido de cumprimento de sentença. Deixa eu tentar mostrar para vocês aqui como que seria na prática. Aqui, ó. Aqui você cria, né, você tem várias possibilidades, petições diversas, tá vendo? Grava instrumento. Esse aqui é o tipo de documento. Mas no caso aqui, teria que ser cumprimento de sentença. Tá vendo? Salvar. E aqui a gente buscaria aquele modelo que está no... Aí buscaria ele aqui, né? Tem vários modelos. Mas vou botar esse aqui, por exemplo. Beleza? Aí o sistema criou. É isso. Então, estou enfatizando isso porque é importante. Porque se o estagiário bota aqui petições diversas, por exemplo, e o procurador protocola, a petição vai para dentro do processo que for arbitrar os honorários. E no caso do cumprimento de sentença aqui no Estado de São Paulo, tem que se criar um incidente apartado para fazer a execução. Embora a gente saiba que a execução dos honorários em si, como o processo é sincrético, né, ele ocorre nos próprios autos da demanda. Só que, para uma forma de organização, o TJ
tem essa determinação, que fica melhor mesmo. Agora, deixa eu achar aqui. Não, então é isso. Fez a minuta, devolve para o procurador. Aí o procurador vai conferir e aí protocolar. Atualização de honorário no curso da execução. O que acontece aqui? Depois que a gente apresenta o cálculo, pode ocorrer desse cálculo ficar desatualizado, né? Por exemplo, a gente começou a execução em 2023, o devedor é intimado para pagar, não paga, aí vem, por exemplo, no despacho do juiz hoje. Estado, apresente cálculos atualizados para fazer o pedido para fazer a constrição via Sisbajure, né? Bloqueio de ativos financeiros. E aí a gente precisa fazer um novo cálculo e apresentar nos autos. Que é isso aqui que a gente está aprendendo agora. Durante a execução de honorários, os cálculos apresentados pela Fazenda Pública podem ficar desatualizados. Em razão disso, o juízo intima a PGE para que apresente nova planilha. E é esse modelinho aqui. Beleza? Ele é bem tranquilinho. É só marcar mesmo aqui, o xizinho, colocar as folhas dos cálculos que a gente está pedindo atualização e aí colocar os critérios, né? Atualização monetária, IPCAE, né? Que a gente usa como regra geral, e juros, né? 1% ao mês. Ah, e outra coisa importante é também que inclui multa e novos honorários. Esse dispositivo aqui diz basicamente que se o devedor não pagar o débito em 15 dias, há incidência de multa de 10% e mais honorários de 10%. Beleza? Ok. Algumas situações, pagamentos honorários ele ocorre via desconto em folha dos servidores públicos. Existe uma discussão, né, se os honorários, se isso é possível, de fato, porque tem a regra da impiorabilidade, né, do salário e tal, mas, de outro lado, os honorários também têm natureza alimentar, tá? Então, tem juiz que aceita, tem juiz que fala que não pode porque é impiorável. Mas a gente tenta, né, logicamente. Aí, o que é importante aqui? Primeiro, a gente tem que ver qual a natureza do vínculo do devedor perante a administração, né? Se for servidor aposentado ou pensionista, é o fluxo próprio da SPPREV, que eu tinha comentado com vocês. Se for servidor ativo, a solicitação é via requerimento de obrigação de fazer ao NACOF, que é o núcleo de apoio em obrigação de fazer. Beleza? É mais questão aqui procedimental mesmo, interna nossa. E aí também o destino do requerimento dependerá da natureza do vínculo do devedor perante a SPPREV. Aí isso aqui é um negócio meio chatinho mesmo. Por exemplo, aí eu botei exemplo aqui. Se o devedor for servidor aposentado militar, o destino correto é DBM nativo militar. Se for pensionista de ex-servidor militar, DBM pensionista militar. Entendeu? Aí vocês vão ter que olhar no processo quem é o devedor ali que foi condenado, né, que tem que pagar os honorários, e verificar se, por exemplo, ele é policial, ativo ou aposentado, reformado, né? Aí vai mudar o destino. Porque se você mandar para o destino errado, o pessoal lá não vai fazer e vai devolver para você o processo. Então, é um negocinho chato, mas a gente tem que tomar cuidado com isso aqui. E aí no formulário, que é esse aqui, basicamente, a gente indica o valor atualizado do débito, a descrição dos devedores. Aí na prática, essa descrição aqui, a gente pega a petição inicial, anexa ao requerimento. Que na petição inicial tem toda aquela a previsão ali, né? CPF, nome, toda a qualificação da parte, né? Aí facilita para o pessoal que vai fazer esse desconto aqui. E a folha dos autos, em custa decisão que autorizou o desconto em folha, né? Alguns juízes autorizam, né? E a gente precisa de ter uma decisão nos autos para fazer isso. A gente não pode fazer sem essa prévia autorização judicial. É, beleza? Tá tranquilo? Bom, agora é o contrário. Falei da execução a favor da fazenda,
Agora falar sobre a execução contra a fazenda pública, beleza? Diante de uma execução de honorários contra a fazenda pública, o estagiário deve verificar a necessidade de impugná-la, os termos do artigo 535. E aí, o que é importante que o estagiário faça? Ele tem que olhar três questões principais. Primeiro, verificar se o crédito está prescrito, né? Segundo, verificar se há litispendência, que é a cobrança, a dupla cobrança do crédito em outro processo. Então, por exemplo, o credor dos honorários, né? Ele instaura duas execuções para cobrar o mesmo crédito, não pode, o nome disso é litispendência. E verificar se há excesso de execução. Então, assim, essas aqui são questões, a prescrição é prejudicial ao mérito, né? E a litispendência é uma preliminar. Então, você verifica as duas antes de de execução. Que o excesso de execução, digamos assim, na fase de cumprimento de sentença, ela já diz respeito mais ao mérito mesmo, né? Que a gente vai verificar se o cálculo do credor está certo, errado, se ele usou o índice de atualização correto, essas coisas. Aí o prazo prescricional, qual é? 5 anos, contado a partir da data do trânsito julgado. Esse dispositivo aqui do Estatuto da OAB. E também vale, no caso aqui, esse artigo, o artigo 1º do Decreto-Lei 20.910/32, que ele é um dispositivo específico da Fazenda Pública, que ele prevê que as dívidas passivas da União, do Estado e dos municípios prescrevem 5 anos. Então, é a regra geral e vale para a Fazenda Pública. Aí, como os prazos são iguais, eu botei os dois aqui, que não faz muita diferença, né? Mas aqui ele fala mais de prescreve 5 anos, dá uma ideia de que seria uma, um direito que ainda vai para a fase de conhecimento. Mas, assim, a súmula 150 do STF, ele fala que o direito, a prescrição da execução prescreve no mesmo prazo do direito. Então, me enrolei aqui, mas o que eu estou querendo dizer? Que o prazo da ação também é o mesmo da execução. Entendeu? Então, um exemplo aqui. Decisão transitou julgado no dia 20 de 1 de 2015. O credor deve estar à execução até 20 de 1 de 2020. Caso contrário, correrá a prescrição e o crédito se tornará inexigível. Então, a primeira coisa, a gente tem que verificar se teve prescrição, né? Olhar ali no processo. Quando ocorreu o trânsito do julgado, da condenação, está sendo executado, e aí verificar se já passou mais de 5 anos desde aquela data. Para verificar a despendência, como é que a gente faz na prática? Aqui é nosso sistema, quando você abre ele, a pasta do processo, é meio assim, ó, ele tem uma hierarquia, não sei se vocês percebem. Esse aqui está mais para o canto, esse aqui também. O que significa isso aqui? Que esse processo está vinculado a esse, e esse também está vinculado a esse. Entendeu? Então, aqui, foi um caso que eu peguei de litispendência, ele executou 2 vezes. Isso aqui te dá um indício de que ele está. Que ocorreu, né, a litispendência. Porque você vê 2 execuções, né, com datas próximas, vinculadas ao mesmo processo. Assim, só isso aqui você não consegue identificar se realmente ocorreu. Você vai ter que abrir o processo, olhar direitinho para ver se realmente é a mesma coisa. Mas isso aqui dá uma sugestão de que ocorreu a litispendência. E aí, para verificar se teve excesso de execução, que a gente vai verificar se a conta do credor está certa ou está errado, a gente manda cálculo para os nossos contadores também. Que aí, no caso dos honorários, é esse aqui também. É o mesmo modelo que a gente usa quando a gente vai executar, é o mesmo modelo na hora de ser executado. Aí o modelinho é esse, honorário advocatício. Aí você vai indicar se tem que incluir juros, é, qual vai ser a atualização aqui, o índice, né? Qual o tipo como foi o arbitramento, enfim. E aí, uma observação é que
Em resumo, aquela regra do 85, parágrafo 16, ela não vale para a fazenda pública, né? O 85, parágrafo 16 diz, né, que os juros incidem a partir do trânsito julgado da condenação. Mas isso não vale para a fazenda pública, porque no caso da fazenda pública existe um procedimento especial para pagar os débitos. Então a fazenda pública só é considerada em mora quando ela deixa de observar o prazo, né, previsto em lei para nesses procedimentos específicos. Então, por exemplo, a requisição de pequeno valor, a gente tem 2 meses para pagar, entendeu? Então, só haveria juros se passar esses 2 meses, entendeu? Aí está aqui, ó. Tratando-se de fazenda pública, faz-se necessária a expedição precatória de requisição de pequeno valor, razão pela qual não há mora em momento anterior ao início do cumprimento de sentença. O termo inicial dos juros de mora da fazenda, fixado em quantia certa, é a data da intimação do devedor, entendeu? É, aqui está. Aqui é uma hipótese de dispensa. É, o devedor apresentou uma execução de honorários, aí digamos que está pedindo R$ 3.000. Nesse caso, a PGE não impugna, porque a gente tem uma dispensa quando o valor foi inferior a 100 UFESPs, que é a unidade fiscal do Estado de São Paulo, não há necessidade de apresentar impugnação. Qual a ideia aqui? É que não faz sentido para a PGE, que é um órgão do Estado, movimentar o judiciário, que também é um órgão do Estado, né, e gerar todo esse custo da movimentação da máquina processual. Então, sai mais barato, digamos assim, não impugnar nesses casos, do que ficar apresentando uma eventual impugnação. Porque, por exemplo, o crédito é 3.000. Aí, digamos que a gente apresenta uma impugnação dizendo que é 2.500, sabe? R$ 500. O que vai sair mais caro? Impugnar, né? Movimentar, botar o juiz para trabalhar, etc. E a própria PGE, né? Então, se for abaixo desse valor, a gente não impugna. A gente só apresenta uma manifestação dizendo que concorda com os cálculos. Beleza? Beleza. Levantamento de depósito judicial. Tem esse provimento aqui do Tribunal de Justiça, né, da Corregedoria Geral. Essa redação aqui é meio ruim, mas basicamente o que ele diz é o seguinte: quando ocorre um depósito judicial, para a gente fazer o levantamento, a gente tem que apresentar um formulário de MLE. E aí, com base nesse formulário, o juiz vai deferir a expedição, né? MLE é mandado de levantamento eletrônico, beleza? Aí o formulário basicamente é esse, né? Padrão do Tribunal de Justiça. E aí o que vocês têm que indicar aqui? As folhas dos autos, que consta do depósito, e o valor a ser levantado. A gente indica aqui e aqui, beleza? Isso dentro da nossa petição, né? A petição padrão é essa aqui que a gente usa. Então, dentro dessa petição vai ter um formulário lá pronto, que aí vocês só vão preencher mesmo. Aí a dificuldade aqui é conseguir identificar direitinho onde está o depósito, etc. E o valor certinho, né? Beleza. Aí a gente apresentou esse formulário, o juiz deferiu o MLE. Como é que a gente levanta esse valor na prática? A gente tem que fazer um fluxo administrativo, né? Basicamente, a gente caminha para esse setor aqui, pedindo que ele faça o levantamento, né? Porque quando o dinheiro está lá nos autos judiciais, alguém tem que ir lá no Banco do Brasil pegar esse dinheiro, né? Então tem uma equipe de apoio, digamos assim, que faz esse trabalho para a gente. E a gente tem que mandar para lá para que eles possam ter conhecimento e fazer o levantamento. E aí a gente indica aqui a folha dos autos em que está o depósito e onde está o MLE também. Aí aqui eu trouxe um exemplo de MLE. Vocês nunca devem ter visto. Basicamente vem assim, uma certidão ou um ato ordinatório que o juízo indica, certifica o cumprimento determinado, emitir um MLE tal. Então esse aqui seria um MLE, entendeu? E aqui é importante é que tem que ser indicado, quando a gente for pedir o levantamento, a gente tem que indicar certinho qual é a natureza do crédito. Porque se a gente coloca a natureza incorreta do crédito,
pode ir para uma entidade errada ou deixar de ir para o fundo correto, né? Aí, por exemplo, honorários. Os honorários eles vão para o fundo da PGE, beleza? Agora, contribuições previdenciárias tem que ir para a SPPREV, que é quem faz o pagamento das aposentadorias, etc. Então, é importante que vocês, né, além de identificarem onde está, onde está o depósito e o valor, vocês têm que conseguir identificar qual é a natureza desse crédito, né, para ser levantado. Aí isso está bem explicado na apostila, tá bom? Só para dar uma pincelada aqui, mas lá na apostila tem toda tá mais sistematizado, né, para vocês. Comprovação de pagamento de RPV. Tá, aí requisição de pequeno valor, só para tentar explicar para vocês aqui, é o seguinte: os débitos da Fazenda Pública, débitos judiciais da Fazenda Pública, eles podem ser pagos por duas maneiras, né? A regra é que ocorra via precatória, que é um procedimento bem demorado. Alguém já deve ter escutado isso, né? Falar sobre isso, que demora anos e anos e anos para ocorrer o pagamento pelo Estado. E a situação excepcional é a requisição de pequeno valor. Basicamente, quando o crédito não supera determinado teto, ele pode ser pago de uma maneira mais célere. E é bem rápido mesmo, são 2 meses, né? A partir do recebimento do requisitório. Hoje, no estado de São Paulo, o teto está cerca de 16, 17 mil. Então, se você tem um crédito e esse crédito não supera esse valor, você pode receber via RPV. Você não precisa ficar esperando o precatório. Beleza? E aí, como é que a gente faz isso? Primeiro, a gente olha, né, o juiz intimou a gente para comprovar o pagamento. A gente vai ali na parte interna do processo e vê se esse comprovante consta na parte digital. Se tiver lá, né, na parte digital, a gente só apresenta uma petição de juntada nos autos, comprovando esse pagamento para o juiz. Mas se não tiver nada na parte digital, como é que a gente faz? A gente tem que fazer um fluxo administrativo mandando um requerimento para o núcleo de apoio e requisição de pequeno valor, que basicamente a gente vai mandar para eles, indicar para eles a, onde consta a estimação, né, que determinou a comprovação do pagamento, e a gente pede para ele verificar se houve o depósito da RPV que a gente está precisando aqui. Beleza. Com a apresentação do comprovante, aí o estagiário tem que minutar a petição de juntada, né, de comprovação de pagamento. Mas em alguns casos, o núcleo de apoio em requisitórios, ele devolve para a gente uma informação dizendo que o pagamento não ocorreu, mas vai ocorrer tão logo possível. Aí são vários motivos que isso ocorre. É, às vezes coisas só erro de cadastro mesmo. Por exemplo, a RPV chegou lá, está tudo certinho, mas tinha alguma inconsistência no cadastro e isso estava impedindo o pagamento. Porque isso tudo é tudo pelo sistema que a PGA utiliza, tá? Que é o site de precatórios. Então, se teve alguém fez o cadastro incorreto, acaba impedindo o pagamento. E aí eles informam isso, que o cadastro vai ocorrer tão logo possível. E aí o que a gente tem que ter nesse caso aqui? Como o juiz intimou a gente para comprovar, a gente não pode simplesmente ignorar, né? Então a gente tem que apresentar uma petição pedindo prazo para comprovar o pagamento da RPV. Beleza? Prazozinho de 30 dias, geralmente. É, beleza. Cadastro e sequestro. Né, como eu disse, o prazo para pagar a RPV são 60 dias, mas em alguns casos a PGA acaba não fazendo esse pagamento. E aí, por essas situações que eu disse, algum erro de cadastro, etc., acontece. E aí, nesse caso específico, o juiz pode fazer um sequestro de verbas públicas, né, de valores públicos, para satisfazer o crédito. E aí, quando isso ocorre, a gente precisa fazer a anotação desse sequestro no cadastro do requisitório. Então, por exemplo, a gente tem que pagar 10 mil. E aí o juiz manda sequestrar. Se a gente não informa para
vou explicar depois, é a PJ que faz isso, que é Assessoria de Apoio em Precatórios Judiciais. Se a gente não informa para eles que ocorreu esse sequestro, uma hora eles vão acabar pagando de novo, entendeu? Então a gente tem que avisar que ocorreu esse sequestro para pagar o nosso débito. E é um fluxo administrativo, modelo institucional também, aqui. Depois dá uma olhada na apostila melhor. Também é bem tranquilinho aqui, só marcar aqui o determinação de sequestro, né, pelo juízo da execução, e anexando a, o extrato do Sisbajude, que consta nos autos. Sisbajude, para quem não sabe ainda, é o sistema que, vinculado ao Banco Central, que o judiciário utiliza para fazer a constrição de ativos financeiros. O juiz manda uma ordem para lá, e aí, pelo CPF, CNPJ, eles pegam dinheiro que tiver em qualquer banco, né? Aí isso aqui é um exemplo de extrato, né? Que vocês teriam que pegar nesse caso aqui, teriam que pegar e anexar no nosso formulário de pedido de cadastro, beleza? É, e aí, beleza. Aí, nesse caso, que ocorre sequestro, pode acontecer um excesso. Então, por exemplo, o débito era 10 mil. Aí, sei lá, por algum motivo o juiz sequestra 15. E essa diferença a gente tem que correr atrás para pedir devolução, né? Então, como é que a gente faz? Primeiro, em todo caso, a gente manda para a PJ fazer a anotação. Depois que ela fizer a anotação, o cadastro da RPV ela vai ser atualizado no sistema SAG. Então, a gente tem que ir lá no sistema SAG, SAG precatórios, e aí, quando vocês entrarem, estiverem trabalhando, de fato, vocês vão ter que ver com o chefe de vocês para pedir esse acesso, né, porque nem todo mundo tem. E lá vai constar o extrato atualizado da RPV. Se o saldo for negativo, ó, igual tá aqui, ó. Aqui foi, tá dando para ler? Tá menos 334. Esse aqui é um extrato de comprovante de depósito, né, que a gente utiliza. Aqui, ó, teve o sequestro, ó, o valor atualizado era 7.352. O sequestro foi 7.687. Então, foi a mais do que o devido, né? Então, a gente manda para lá o pedido de cadastro, vai ocorrer a atualização, e a gente tem que ir atrás desse comprovante atualizado. E aí, se tiver acesso, vocês fazem a petiçãozinha pedindo essa devolução, beleza? A gente aponta que o valor do sequestro foi X, o valor atualizado era Y, menor, então teve um excesso de tanto. E aí pede devolução desse valor. Beleza. Sempre que tiver ocorrer um sequestro, a gente tem que verificar isso mesmo, se teve algum excesso. Mas desculpa, se não tiver nenhum excesso, basta anexar, né, o demonstrativo que vocês extraíram do sistema SAG, vocês anexam na pasta digital, devolve para o procurador, porque não tem nada para fazer mais, né? Se ocorreu o sequestro e está dentro do valor que era realmente devido, a gente não faz nenhuma impugnação, entendeu? E aí, nesses casos, é legal que o estagiário, quando devolver a demanda, ele devolva uma observação, né? Botando para o procurador assim, algo nesse sentido aqui. Sequestro verificado não é excesso para ser impugnado. E aí colocando o nome. Porque se vocês só devolvem, a gente não acaba não entendendo, né? O que foi feito. Então é sempre bom botar uma observaçãozinha assim, aqui. Cadastro de renúncia para recebimento de crédito via RPV. Só um minutinho. Beleza. Em determinadas hipóteses, crédito devido pela fazenda supera o teto para pagamento via RPV. E aí, nesse caso, o fluxo ordinário seria o pagamento do crédito via precatório. Beleza? Que, como eu disse, é um procedimento bem mais demorado. Mas, o que acontece? Existe aqui o artigo 87, parágrafo único da DCT,
que ele permite que o credor renuncie à parcela do crédito que excede o teto, né, de forma a possibilitar a sua satisfação via RPV. Então, deixa eu falar em números, fica mais fácil. Digamos que o cara tem ali, o credor do Estado tem 20 mil para receber, e aí 20 mil, como eu disse, supera o teto da RPV, né? Nossa, porque o nosso teto está mais ou menos entre 16 e 17. Aí, em vez dele esperar o pagamento precatório, que pode demorar anos, ele pode renunciar ao montante que supera esses 17 mil, entendeu? Então ele vai perder 3 mil, mas vai receber em 2 meses. Isso é possível. Tá? Ó, se o valor da execução ultrapassar o estabelecido neste artigo, o pagamento far-se-á sempre por meio de precatório, sendo facultada à parte exequente a renúncia ao crédito do valor excedente. É, aí, tá, beleza. O slide ficou meio confuso aqui. Esse aqui é um exemplo de... A ordem ficou errada aqui. Exemplo de termo de renúncia, né? É mais ou menos assim, ó. A parte apresenta uma declaração, né? Dizendo que renuncia. Ela teria direito a 23 mil, mas vem expressamente renunciar o valor de tanto, para que o pagamento ocorra até o teto. Esse teto aqui tá mais alto do que eu falei, porque é pela lei antiga, tá? Vou explicar agora isso. Então, o artigo 100, parágrafo 3º da Constituição, é, ele define, né, ele traz a previsão da requisição de pequeno valor. E ele atribui aos entes políticos, no caso, estados, Estado, União e município, né, que eles fixem, por lei, né, qual o valor que eles entendem que é adequado para pagamento via RPV. No estado de São Paulo, a legislação esse teto foi definido em duas legislações, que é a Lei 17.205 de 2019, que é a lei nova, e a Lei 11.377 de 2003, que é a lei antiga. E os valores são fixados em UFESP. Né? A lei não prevê assim, o teto é 17 mil. A lei, na verdade, ela prevê assim, o teto, é, a lei nova, por exemplo, é 459 mil UFESP, alguma coisa assim. Mil não, 459. Deixa eu ver aqui. Enfim, para se entender melhor aqui, ó, na prática, aqui, ó. 2024. O valor da UFESP, ou seja, uma unidade de fiscal do Estado, é 35 mil. Se você aplicar a lei antiga, que ela previa lá como teto 1.135 UFESPs e alguns quebrados, o teto antigo é esse. Se a gente aplica a lei nova, 440 UFESPs, o teto é esse, entendeu? É bem menor. Então, assim, basicamente, a nova lei, ela reduziu o valor do teto para fins de pagamento das RPVs aqui do Estado. E aí surge a discussão. Essa lei pode retroagir ou não pode? Né? O Supremo disse no tema 792 que essa legislação que altera o teto da RPV, ela possui natureza material e processual. Então, ela não pode retroagir. Então, o teto, a legislação aplicável para a definição do teto da RPV é que estiver vigente na data do trânsito em julgado da condenação. Beleza? Então, deixa eu exemplificar aqui. Digamos que a condenação transitou em julgado em 2018 e a gente recebeu a RPV hoje para pagar. Beleza? Qual vai ser a lei aplicável? Vai ser a anterior, a Lei 11.377, né? Porque ela estava vigente no momento do trânsito em julgado. Essa aqui, a nova, só surgiu em 2019. Beleza? Uma observação aqui que a renúncia também pode ser apresentada pelo próprio advogado, numa petição mesmo, na petição ali simples, desde que ele possua procuração com poderes especiais, né? Para renunciar, transigir, fazer acordo, etc. É, E aí, por que eu estou falando isso tudo? Porque, nesse caso também, quando a gente verifica que houve uma renúncia nos autos, a gente tem que formar a APJ, que é a Assessoria de Precatórios Judiciais. Porque se
Se eles não forem comunicados, eles não vão pagar o valor, né? Porque ele vai ter superado o valor do teto. E aí, com essa comunicação cadastrada, o pagamento vai ocorrer via RPV. E aqui tem o procedimento, tem o modelo, depois dá uma olhada melhor na apostila, né? E aí, basicamente isso aqui, cadastrar a renúncia identificada e indicando a folha dos autos em que a gente achou a renúncia aqui. Essa aqui é a minha observação que eu faço, né? Que eu já fiz aqui, que quando for publicar esse tipo de requerimento, vocês publicam, esperam o retorno. E para depois devolver para o procurador já com a informação de que a renúncia foi cadastrada. Porque se você devolve para o procurador antes, o processo vai voltar, a resposta vai voltar para o procurador. Aí o procurador tem que mandar de novo. Fica um retrabalho, sabe? Não faz muito sentido. É, chegando no final aqui, análise de depósito precatório. Então, quando o crédito ele supera o valor da RPV, ele tem que ser pago via precatório. E aí, sempre que ocorre o pagamento, a gente tem que verificar se teve algum excesso. Aí, esse aqui é um exemplo de demonstrativo em que não houve excesso. Ó, saldo, 99 mil. Se está positivo esse saldo, significa que o pagamento foi até menor do que a gente entende como devido. Então, não tem nada para fazer aqui. Aí, nesse outro exemplo aqui, teve excesso. Tá? Ficou ruim para ver, né? Mas está aqui, excesso tá menos 161, 161 mil e alguns quebrados. Aí, nesse caso, né, que teve excesso, a gente tem que fazer uma impugnação, né? A gente busca a informação, manda primeiro para o núcleo de apoio em precatórios, pedindo informações para a gente descobrir qual é o motivo do excesso. E quando ele devolver, a gente faz a petição impugnando. É importante falar aqui, o precatório por assinatura administrativa. Isso está previsto aqui na súmula 733 do Supremo. O Tribunal de Justiça, ele fez uma alteração recente, que agora os depósitos precatórios estão correndo nos próprios autos do procedimento administrativo. Até então, esse depósito ocorria nos incidentes judiciais. Não faz muita diferença para a gente, mas assim, só tem uma questão aqui importante para falar, é que quando está no procedimento administrativo, é mais fácil a gente achar o demonstrativo, que é só ir lá ao lado do processo e buscar as opções, e aí tem uma opção aqui, ó, juntar demonstrativo. E o próprio sistema vai pegar nos sites precatórios e anexar na nossa pasta. Então é bem mais fácil. Agora, se o depósito ocorrer no processo judicial, a gente tem que abrir os sites precatórios para achar essa informação. E aqui eu já falei, basicamente, se o saldo for positivo, significa que o pagamento foi feito a menor. Se for negativo, significa que o pagamento foi a maior, com prejuízo para a fazenda. E aqui a gente tem uma hipótese de dispensa, né? Quando o valor for inferior a 1.200 UFESP, a gente também não impugna. Pela mesma lógica que eu comentei antes sobre o cumprimento da sentença. Isso dá basicamente 42.720, tá bom? Então, se o saldo, embora negativo, for inferior a esse valor, a gente não impugna. É, E aqui, que são questões de rotina mesmo, juntar, depois que vocês extraírem o comprovante, vocês precisam juntar o demonstrativo nos autos internos, até para o procurador ver, efetivamente o demonstrativo, e aí você vai devolver para ele com a informação, né, também nas observações, escrevendo a observação. No caso, se tem saldo, se teve saldo negativo ou não. E aí também você, digamos que tem excesso do, no precatório. Geralmente o juiz dá prazo de 5 dias para a gente se manifestar. Como a gente precisa, antes da manifestação, fazer um pedido para o núcleo de apoio em precatórios, para verificar o motivo desse excesso, acaba não dando tempo, né? No prazo só de 5 dias. Então, sempre que a gente verifica um excesso, a gente já faz uma petição pedindo prazo para o juiz para se manifestar, né? E aí, paralelamente, a gente manda um requerimento de obrigação de fazer ao núcleo de apoio em precatórios.
E aí, para anexar, é, quando vocês começarem a trabalhar, se vão se familiarizar melhor, lembrem só dessa setinha aqui para cima, é nela que você faz a anexo, né? Quando você aperta aqui, abre essa janela, você busca dentro do seu computador, né? Esse aqui, o demonstrativo, salva. E aí ele vai aparecer aqui depois. Entendeu? Acho que foi isso. Obrigado, pessoal.